Me pareceu, foi a minha sensação, posso estar muito enganado, mas me pareceu que ele fala de corrupção, ele fala de corrompimento de decisões, ele fala de faz uma série de ilações nesse sentido, e me pareceu que ele citou justamente a questão do talha-ferro, ou seja, existem, né, inúmeras possibilidades ainda em virtude de certas acusações. Exatamente como eu, quando ele cita a questão da denúncia do PGR, Pavinato, conter notícias da imprensa. Me pareceu, foi a minha sensação, posso estar muito enganado, mas me pareceu que ele fala de corrupção, ele fala de corrompimento de decisões, ele fala faz uma série de ilações nesse sentido, e me pareceu que ele citou justamente a questão do talha-ferro, ou seja, existem, né, inúmeras possibilidades ainda em virtude de certas acusações, e a gente não pode se pautar única e exclusivamente em notícias de jornal. Palavras do Fux. É verdade, isso é verdade. E o juiz tem que se pautar pela prova dos autos. E ele falou uma coisa no caminho que eu estava vindo aqui para o estúdio, eu estava no táxi, né, com o meu foninho de ouvido ouvindo o pronunciamento do voto. Ele dizia o seguinte: a prova tem que ser tamanha e inequívoca, de maneira que o juiz, ao condenar, tenha paz de espírito. Isso. E não sinta-se saciado de sangue, é paz de espírito. Paz de espírito não é saciamento com sangue. Depois disso, ele também disse que eram improcedentes os crimes de danos ao patrimônio público e ao tombado. Porque quanto a esses réus do núcleo 1, né, da chamada cadeia de comando, não ficou provado como eles poderiam controlar a turba. Isso. Porque se for para prevalecer a tese da PGR, a narrativa, a gente teria que considerar todos os brasileiros que foram para Brasília como incapazes. E incapazes são inimputáveis. E aí a gente tinha que se preocupar, porque a gente está vivendo num país em que as pessoas talvez não pudessem nem votar, porque elas não têm capacidade de pensar por si próprias. E você derruba todo o sistema jurídico brasileiro. E que esse precedente era perigoso dessa maneira. Sim. Então, além de não haver organização criminosa, muito menos organização criminosa armada, também era impossível condenar Bolsonaro e os outros 7 réus por danos ao patrimônio público e ao patrimônio tombado. E aí ele abre margem, mais uma vez, para a revisão criminal de todos os brasileiros comuns que já foram condenados. Sim. Porque ele diz o seguinte: o crime multitudinário é isso que eu ia falar, não abre caminho para a supressão do dever que o Ministério Público tem de individualizar e comprovar a depredação determinada. Quantas vezes falamos sobre isso, né, Pavinato? Quantas vezes? Olha, não, crime multitudinário não está tipificado, não existe legislação no Brasil para torná-lo crime. É uma tese jurídica, não pode ser aplicada. Tem só uma previsão. Acho que a previsão no artigo 67, a linha E do Código Penal, que fala que o crime cometido em multidão diminui a pena. Isso. Mas não exime de individualizar. O dever do Estado em provar. Exato, individualizar a conduta, tá lá, exatamente, muito bem lembrado, tá lá contido. Mas é mais uma ilação, olha, pode ocorrer em multidão e tal, mas a grande questão é que não existe a tipificação precisa como eles aplicaram no caso das pessoas do povo do 8 de janeiro que você salientou. Os meus clientes, nenhum deles teve a individualização de sua conduta. Agora eu vou falar coisa boa, tá? Vamos, que eu fico lendo coisa ruim, fala aqui, ó. O Juan Oliveira falou assim: grandes comentários do Marcos Mion, tá gostando muito. Ele é o avô do Marcos Mion. Tava esperando alguém falar também. Aí você chutou o balde, né? Avô do Marcos Mion. Eu chuto o quê? Você chutou. Com T, chutou, tá não certo. põe a palavra na minha boca. Não pode ser, ele é mais velho que eu, pô. Muito bem. Bom, improcedente, organização criminosa, absurda a hipótese de organização criminosa armada. Improcedente,
dano ao patrimônio público e tombado, e aí a gente entra no filé, que é a denúncia, o pedido de condenação por crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Ele, inclusive, faz aquela análise que você já fez também várias vezes, nós já conversamos sobre isso, que é o princípio da subsunção de um crime no outro, né? Ou seja, o mesmo fato típico, ele é descrito de maneiras pouco diferentes, pouco diversas, de forma que um está contido no outro. É disso que tratamos. O Fux fala isso com todas as letras, demonstra e diz mais, Pavinato. Ele diz, a certa altura, que para que pudesse ser factível a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito ou depor um governo legitimamente eleito, tinha que ser contra os seus representantes e não simplesmente invasão de prédio público. E aí ele cita o ocorrido em 2017, a invasão de 2 ministérios, onde atearam fogo e não houve tentativa de abolição. Quem é que fez isso? MST e o MST, mas o MST é um movimento social. Social. Pacífico. Esses são os maiores produtores da agricultura brasileira. Não é? Arroz, né? O maior produtor de arroz orgânico. Até o site da Embrapa desmente isso aí, né? Mas eles falam. Olha, eu anotei aqui, mas ele faz uma diferenciação no voto do que seria a abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado. E ele diz que o PGR ele só colocou esses 2 crimes juntos para tentar chegar na narrativa da organização criminosa. Porque a organização criminosa é a união de pessoas estruturadamente e que perdura no tempo para o cometimento de crimes indeterminados. O Gonê determinou. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.